Olá, crianças, a paz do Senhor. Olha, tia Cris mais uma vez aqui, hein? E hoje, para contar uma história super especial. Como vocês podem ver, estou num lugar aberto, onde tem pássaros, tem animais, e tudo isso faz parte da criação de Deus, inclusive eu e você, certo? Então vamos lá para o que interessa. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, que fala oração na casa de Deus. O que será que vai falar a respeito disso? O que a oração tem de tão importante na casa de Deus? Vamos lá então para ver o nosso versículo. Nosso versículo se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 40, que diz assim: Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Olha, a oração é um diálogo com Deus e é muito importante. Nós vamos ver hoje uma situação que foi resolvida mediante a oração. E nós vamos ver que a oração ela é importante e ela pode ser feita em qualquer lugar, inclusive na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em qualquer lugar que você estiver, você pode falar com o Senhor. Mas a oração na casa de Deus, na igreja, ela é importante porque todas as pessoas vão orar pelo mesmo objetivo, pelo mesmo pedido. E nós temos a certeza de que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. A história de hoje vai falar de Pedro. Nessa época aqui, o rei Herodes tinha acabado de prender Pedro. Ele estava preso, mas não simplesmente para daqui uns dias ele sair dali. Não, ele seria executado no outro dia. E a Bíblia nos conta que Pedro estava preso, acorrentados a guardas. Ele não estava sozinho em um lugar, não. Ele estava ali como se ele fosse uma pessoa muito má. E tudo isso acontecia porque ele falava do Senhor Jesus. Olha só, a história nos conta que enquanto Pedro estava lá para ser executado no outro dia, os irmãos estavam na casa de Maria orando, porque eles não podiam estar na sinagoga, estar em lugares públicos, porque eles também seriam presos. Eles não tinham essa liberdade de falar com o Senhor como eu e você tem. Então, eles estavam orando. Sabe o que aconteceu? Eles oravam lá e Deus, Ele enviou o seu anjo lá na prisão. O anjo chegou bem pertinho de Pedro. Pedro até pensou que estava tendo uma visão, mas era muito real, porque o anjo disse: levanta-te. E quando Pedro levantou, as algemas caíram dos seus braços. E Pedro então se levantou. Mas não foi só isso. As portas das prisões foram se abrindo. Ele passava pelos guardas, o anjo ia à frente e ele atrás, e ninguém os via. E quando chegou na rua, o anjo desapareceu. Então Pedro percebeu que realmente ele estava fora da prisão naquele momento e que Deus havia enviado o seu anjo. Ele foi até a casa onde os irmãos estavam orando. Bateu na porta e lá tinha uma menina, Rod. E ela foi, ouviu, e quando ela voltou, percebeu que era Pedro, voltou correndo, falando para os irmãos: Pedro está na porta, Pedro está na porta. Mas as pessoas achavam que não era verdade. Menina, onde? Já se viu, Pedro está preso,
Não, não é ele não. Sim, venham ver, porque Pedro continuou a bater. E quando os irmãos abriram, realmente foi uma alegria total. Mas Pedro pediu que eles se acalmassem, porque pudesse contar realmente o que tinha acontecido. Então, Pedro foi livre naquele dia. No outro dia, imagina a confusão naquela prisão, porque ninguém viu Pedro sair, ninguém viu nada arrombado. Imagine que confusão foi aquela. Mas o Senhor fez esta maravilha. E será que o Senhor faz isso só naquele tempo? Ele fez lá e hoje ele não pode fazer? Pode. E aqui hoje nós temos uma figura de irmãos nossos, né? Ajoelhados, falando com o Senhor. E mostrando aqui que a oração, ela tem poder. Quando você ora, Deus responde. Mas eu já orei e não aconteceu. Não aconteceu naquela hora porque não era o momento certo. Na Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todas as coisas. E Deus também não chega atrasado e nem adiantado. Ele chega no momento certo. Então hoje nós estamos aprendendo uma lição muitíssimo importante. Nós devemos orar em todo o tempo, porque na palavra diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas prepara armadilhas para que nós venhamos esquecer do Senhor. Mas se nós estivermos orando, nossos olhos estarão atentos, nossos ouvidos estarão atentos e no mesmo momento o Senhor vai falar conosco e nós não vamos fazer aquilo que Ele não se agrada. Então, vamos exercitar um pouquinho? Vamos falar com o Senhor agora neste momento? Ore juntamente comigo. Feche os teus olhos em reverência, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Não podemos vê-lo nem tocá-lo com as nossas mãos, mas podemos senti-lo. Então vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, por esta lição preciosa em que aprendemos, Senhor, que a oração é importante. Deus, ajuda-nos a estar diante de Ti em comunhão em todo o tempo, orando e ouvindo a Tua voz e aguardando a Sua bênção sobre as nossas vidas. Assim nós Te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, crianças. Essa lição foi maravilhosa. E olha, semana que vem tem mais, tá? Deus abençoe cada um de vocês. A paz.